Muita gente que está aqui, eu conheço alguns, já tem galera aqui que, graças a Deus, já está como residente, está embarcando daqui uns dias, tem gente que está no processo, tem gente que está decidindo se vem ainda, e tem alguns que eu não conheço, ou pelo menos não conheço com o nome de acesso, que está aqui, de repente alguém acessou com outro nome. Feliz da vida que vocês estão participando, se programando e tal. Então a gente vai falar um pouquinho, mas antes de começar, deixa a cabeça de vocês de minhoca aí, deixa eu falar um pouquinho do que a gente vai fazer aqui, para vocês não se perderem também. Eu vou tentar falar muito pouco, porque eu falo bastante, e lógico, depois a gente vai ter como conversar um pouco mais se vocês quiserem, porque se deixar eu vou ficar falando até as 11 da noite aqui. Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje? A gente colocou um título um pouco provocativo aí, para se atentar ao que a gente estava falando, de que não é porque não emigrar para Toronto. A gente não está falando mal de Toronto, a gente não vai falar ao contrário. Toronto é fantástico, é lindo, é bacana, é super cool, é onde a parentada quer visitar quando vem aqui. Legal, bacana. Então a gente não está falando mal. Mas, o que a gente parou para pensar algumas tendências aí que o pessoal tem diferente e tal, e aí a gente, analisando tudo que a gente já fez, a gente percebe que para quem está pensando em migrar, ouvir, ficar um tempo longo, fazer o college, esse caminho todo que a gente conhece, geralmente Toronto tem um pouco mais de surpresas do que as pessoas estão imaginando. Então, basicamente, a gente não vai falar mal de Toronto, a gente vai falar alguns fatos que talvez as pessoas entendam que lá não é a melhor opção realmente. No final, a gente vai abrir para perguntas. Se eu não der conta de responder tudo no chat, a gente responde no dia seguinte, ou pelo menos até segunda-feira a gente responde todos os questionamentos. E uma coisa importante para saber é que cada projeto tem a sua peculiaridade. Que eu não sei como que eu escrevi isso daí, porque eu sou meio dislexo, mas acho que está escrito certo, peculiaridade. Muito bem, parabéns. Eu ganhei uma estrelinha hoje. Enfim, o que a gente está falando é de uma maneira geral, de uma maneira, lógico, que atende a maioria dos perfis que nós estamos acostumados a trabalhar, que são famílias que vêm para cá, estão recomeçando a vida, mas seu projeto é muito importante para a gente. Então, se você está fazendo um projeto com alguém, deveria ser importante para eles também. Mas eu digo, cada um tem um detalhe, cada um tem um assunto que pode ser ligeiramente diferente. Então, claro, se vocês tiverem alguma dúvida depois, alguma coisa mais específica para conversar do projeto de vocês, a gente vai conversar disso também, não tem problema. Alguns não conhecem a gente ainda, alguns já são clientes nossos, outros estão planejando, e tem alguns que eu não sei quem é. Então, só para a gente saber quem é a gente, o que a gente está falando, que esses doidos estão falando de Toronto, nós somos uma empresa que tem a sede aqui em London. Nós estamos no Canadá. Eu estou no Canadá nesse momento, está um sol lindo aqui. Metade da nossa equipe está aqui. A gente tem gente no Brasil, tem gente na Espanha, já tive gente na South Africa, enfim, a gente é espalhado no mundo. É um time bem coeso, mas é o melhor time que eu já trabalhei. Trabalhei muito em empresa, trabalhei em empresas de tudo quanto é ramo diferente lá no Brasil e aqui no Canadá. É um time fora de série, assim. Então, parece às vezes que a gente tem umas 200 pessoas trabalhando, mas a gente deve ter em torno de umas 10 pessoas no máximo fazendo tudo para vocês, mas a gente dá conta de fazer muita coisa. E Excel é um verbo, né? É ação. Então a gente gosta mesmo desse negócio de excelência e de superar a gente. A gente tenta, pelo menos, pode que a gente não acerta tudo, mas é isso que a gente faz. E a nossa empresa foi fundada aí desde 2013, então, graças a Deus, muito bem no mercado, todo mundo já tem uma referência boa da gente, a gente não tem reclamação, que é muito bom, apesar de ser difícil manter a régua alta toda hora, mas enfim, faz parte do processo. Isso é o que a gente quer transparecer para vocês, que a gente não necessariamente vai ter as duas respostas, mas a gente vai ralar o máximo para achar a resposta para vocês, a gente vai tentar. Quem está no processo, a gente sabe que a gente não vende o que a gente quer, a gente vende o que o aluno está procurando, a gente busca o que o aluno está procurando, a gente faz o processo que o aluno quer. Mesmo que dá mais trabalho para a gente fica assim, ó, carequinha de vez em quando, vale muito a pena, tá bom? Então é um resuminho básico da Excel, que vocês não estão aqui para ouvir falar da gente hoje. Vamos falar um pouquinho do porquê que a gente resolveu montar essa palestra. A gente está muitos anos no mercado fazendo isso, a gente trabalha com o Canadá todo, a gente não trabalha só com Londres, só com Toronto, com Montreal, a gente literalmente trabalha com o Canadá inteiro. Se você quiser ir para Camrose, a gente vai achar alguma opção para você lá. Não sei por que você gostaria de ir para Camrose,
mas tem tudo nessa vida, então se quiser a gente vai achar. A gente tem uma amostragem grande já de pessoas que foram para Toronto, foram para outras cidades, perfis muito semelhantes, e a gente vê a curva de aprendizagem das pessoas, a curva de recolocação bem diferente de quem vai para Toronto, quem vai para outras cidades. E tem uma tendência hoje natural, não sei se das agências, da preguiça natural do ser humano, de promover bastante Toronto e Vancouver, Montreal, que são os 3 centros maiores, mais famosos pelo menos aqui. E então junta isso tudo, fica um pouco tendencioso, a gente acha, tem que ir para Toronto para ficar rico, ganhar dinheiro e migrar bem e tal. Não é assim que as coisas funcionam. Vou tentar ser breve e vou basicamente colocar aqui nos pontos rápidos por que a gente acha que Toronto não é a boa opção e o que a gente acha de solução. Todo mundo já tem essa ideia mais ou menos, mas precisa ouvir isso com clareza às vezes. Toronto é uma cidade grande. Para o Canadá é uma cidade grande, mais de 6 milhões, acho que passou na frente de Chicago já. É uma cidade que 50% das pessoas de lá não são de Toronto, mesmo os canadenses de lá, 50% não é de Toronto, é de alguma cidade de fora. De repente foi para Toronto University, acabou ficando, caso ficou por lá, ou alguma oferta de emprego. E lógico, todos os outros imigrantes, é uma cidade muito cosmopolita, bem bacana, lógico, mas isso quer dizer o seguinte: o camarada que tem um currículo muito bom indo para Toronto vai competir com gente muito boa também em Toronto. Não é difícil você pegar ali gente se formando na Toronto University por ano, sei lá, 25 mil alunos se formando. A gente tem mais o Sheridan College, que sei lá, deve ter 19 mil alunos, Humber College, George Brown College, ou seja, gente formada e qualificada e com experiência tem bastante em Toronto. Então, quando a gente fala de competição, né, todo lugar tem competição, a gente vem de São Paulo de competição, mas aqui a gente tem uma galera de muito high caliber. Tipo assim, só você pensar que para você imigrar, você tem que passar por esse crivo aí do Bendito Express, ter pontuação, ter inglês, ter experiência, tem um monte de coisa. Você passou. E aí, canudinho na mão, tô indo, pegando um navio, mas você e mais milhares de pessoas passaram pelo mesmo crivo. O que muda o idioma e a nacionalidade, de onde as pessoas vêm, mas todos são bem estudados, todos têm recursos, todos têm muita experiência, e aí na entrevista você vai falar o que de você. Então, eu sei, lógico, todo mundo tem essa vaga ilusão de que o currículo dele é melhor do que o de todo mundo, até não ser, né? Então, lógico que se você for para Toronto, você ainda vai se colocar, você vai, lógico, arrumar um bom emprego, né, na definição de bom emprego, um salário decente, um horário de trabalho humano e tal, mas a curva vai ser um pouco maior. Eu tenho gente, lógico, que arrumou emprego na segunda semana, na área dele, na área de engenharia elétrica, de reatores e o caramba tal, porque ele é um cara bem específico. Eu tenho alunos que chegam lá já empregados na área de TI, por exemplo, porque é uma área bem específica da área de segurança ou da área de Apple Pay, que é famosinha agora, mas nós, seres humanos mortais, escolhemos faculdades de administração, marketing, ou TI, da maneira mais geral de implementação, de servidores, alguma coisa assim. Na prática, não é esse futuro brilhante de TI que todo mundo fala, entendeu? Eu tenho muitos alunos de TI lá que ganham menos do que muito coordenador na área administrativa. Então, quando você está pensando em Toronto, você está pensando num lugar onde tem muita oferta de emprego, mas também tem muita competição. Então, é interessante para a gente que está vindo para cá, resetando, dando um restart na nossa vida aqui, a gente precisar de algumas saídas, sabe, para a gente poder se valorizar, para a gente poder se mostrar aqui. Então, lógico que isso tem alguns recursos para você fazer isso em Toronto, mas se você evitar essa competição toda, é uma maneira inteligente de chegar, por exemplo. E outra coisa seria o custo de vida. Aliás, da competição, só para vocês terem noção do que a gente está falando, Toronto deve ter, sei lá, 150 vagas na área de TI agora. Por exemplo, se eu buscar aqui no Craigslist, acho que eu acho umas 150 vagas de TI. Se eu procurar agora em London, eu fiz uma pesquisa antes de começar, eu vou achar umas 10 ou 15, mais ou menos. Mas eu tenho certeza que o camarada de TI que aplicar para essa vaga aqui vai ser contratado. Não tem gente para trabalhar nessas outras cidades. Então, é um parâmetro para vocês pensarem. E outra coisa, logicamente, é o custo de vida. Quando a gente está falando de custo de vida,
tem dois cenários. Tem o cenário da chegada, que você vai chegar, vai ter que alugar um apartamento e tal, não sei o quê. E tem o custo da etapa 2, que você sendo residente já, você vai querer comprar uma casa, vai querer fazer algumas coisas. E aí a brincadeira fica um pouco mais séria. Comprar uma casa porcaria em Toronto vai ser no mínimo 600, 700 mil, assim, uma casa ok, uma casa fantástica não. Para efeito de comparação, para você dizer que eu estou puxando sardinha de Londres, vou falar, sei lá, de Hamilton, por exemplo, você compraria já uma casa um pouco melhor por uns 400 mil, mais ou menos. A Roberta, que morou em Toronto, aqui, ela está falando assim, bem mais a casa, mas eu falei uma casa porcaria, uma casa ok, assim, afastada do centro, fora, quase saindo do GTA já no caso, e townhouse. Mas enfim, então, quando a gente está falando de custo de vida, vocês têm que pensar, lógico, o monthly pass, a alimentação, essas coisas, não faz uma diferença muito grande na chegada. Mas aí a criança chega, ou você já estão com criança chegando aqui, você quer comprar uma casa. É o processo natural, principalmente nós brasileiros, a gente tem essa ideia de não pagar aluguel e comprar a casa o quanto antes, que eu acho que é acertado até. Em Toronto não faz sentido. Você vai comprar uma casa dessa, mesmo que você tenha o dinheiro, não faz o menor sentido. Logicamente falando, sabe? Ninguém consegue me convencer de que faz sentido comprar uma casa de quase 1 milhão e fazer um mortgage. Se você comprar ela à vista e tiver todos os assets em dia, beleza, talvez faça um pouco de sentido, mas fazer mortgage numa casa dessa, com 2 pessoas trabalhando um salário médio, eu acho maluquice, assim, sabe? Eu não faria. E aí o que acontece naturalmente é que as pessoas que já estão adaptadas em Toronto chegam nesse momento de comprar a casa e falam assim, vamos dar aquela esticadinha, vamos sair para GTA e ver que GTA já não dá conta, que as casas ainda são muito caras. Aí acaba indo para cidades distantes e aí que tem que dar o reset basicamente de novo. Para comparação, quando eu estava em Vancouver, comprei um apartamento, era 400 mil o apartamento lá e aqui a casa é 330, onde eu estou agora em London. É uma comparação de valor que chega a ser ridículo. Assim, não faz sentido. Se eu tivesse essa inteligência toda que eu tenho hoje de Canadá, quando eu cheguei 8 anos atrás, eu não teria comprado um apartamento, por exemplo, lá em Vancouver, entendeu? Então, isso faz uma diferença muito grande no longo prazo. Então, todo mundo tem ilusão, se eu ganhar 150 mil por ano, eu consigo pagar um financiamento de uma casa? Bom, você consegue. Qual o custo disso, entendeu? Eu prefiro que você pague uma casa menor, viaje para Cuba ou para Jamaica aí 3, 4 vezes por ano e ter uma vida muito mais decente, por exemplo. Então, esse é um ponto bem preocupante de Toronto, especificamente, porque a maioria das pessoas não vão arrumar aquele emprego para ganhar 100, 150 mil por ano. Essa não é a realidade. Então, vai ganhar 60, 70, se ganhar bem, 50, 55, a maioria das pessoas. Então, para você custear uma casa de 800, 900 mil, você tem que realmente ter esse asset e não depender muito dali. Então, isso não faz muito sentido para mim. E lógico, ainda dá para aproveitar muito o Canadá sem necessariamente estar em Toronto. Então, balanceando os dois, acho que já vale a pena pensar e cogitar. Lógico, quem tem esse interesse em vir para cá, já cogitar uma cidade diferente. Eu vou explicar por que daqui a pouco outra cidade diferente faz sentido. Outro problema são os vícios da cidade grande. Quando você vai para Toronto, você fala assim, numa entrevista, eu sou brasileiro e tal, o cara nem continua a conversa, ele conhece pelo menos mais uns 15 brasileiros. E tomara que ele conheça bons brasileiros, porque a fama dos brasileiros, às vezes, o cara dá umas enfim, bagunçada na nossa imagem aqui de vez em quando, principalmente nesses grandes centros. Quando você está numa cidade, sei lá, Cambridge, London, Hamilton, Hamilton é uma cidade grande ainda, para o padrão canadense, Kelowna, você fala que você é brasileiro, mas por que você veio para o Canadá? Aquele país é tão lindo, tão quente, pessoal amável. Isso para você, lógico, a gente escuta isso 180 vezes no dia, a gente fica cansado de ouvir, mas para a gente como branding, que a gente está procurando um emprego, é uma ótima maneira de conectar, de falar, o brasileiro lá, se você falar o brasileiro em Toronto, metade do metrô vai levantar. Falar o brasileiro aqui, meia dúzia de dinheiro. Então, assim, eu acho que essa maneira de você se apresentar nas cidades não tão visadas, eu não gosto de chamar cidades menores, porque elas não são menores para o Canadá, vou até explicar isso. Mas assim, lá tem muita bagunça já de imigrante. Lá em Toronto, tem gente que já trabalha lá no mercado de construção, por exemplo, e não é pago. Tem gente que trabalha, tem gente que está lá no mercado de imóveis e toma calote.
tem gente que recebe oferta de emprego que é falsa. Isso não é muito comum nas outras cidades do Canadá. Então está um pouco viciada a cidade. Lógico, não se compara ao Brasil, a boa fé das pessoas aqui é fora do comum ainda, assim, não dá para comparar, mas estou comparando o Canadá com o Canadá. A gente tem opções melhores para quem está chegando, se tiver a cabeça no lugar, eu acho que o resultado é um pouco melhor. Tem esses vícios de cidade grande, digamos assim, cidade visada para international, vocês não veem aqui, o que é muito bom, as pessoas te integram mais, as pessoas respeitam, admiram muito mais o fato de você estar aprendendo inglês. Você chega aqui o inglês mais ou menos numa cidade que nem London, Cambridge, Hamilton, Kelowna, as pessoas tentam entender. Então, em Toronto a galera já nem tenta mais, já entende que é mais o imigrante que não fala inglês. Então, essa imagem do imigrante, ela tem que jogar a seu favor quando você chega. E em Toronto, infelizmente, já tem um pouco de disso. Lógico, né, que em todo mundo assim. Eu tenho alunos que têm uma taxa de sucesso maravilhosa em Toronto, aliás. Um parênteses, não conheço ninguém que está mal em Toronto, mas eu tenho certeza que as pessoas que estão razoavelmente bem lá em Toronto, se tivessem em outra cidade como London, Hamilton, estariam nadando de braçada, e às vezes não tem essa visão. E outro problema é o mindset do brasileiro. O maior problema é que a gente vem de um país que nós somos os novos chineses, basicamente. A gente tem brasileiro em tudo quanto é lugar. Eu estava brincando com a Roberta ontem que tem uma comunidade brasileira em Moncton. Fala sério, como que a comunidade brasileira em Moncton para o canadense já é um lugar pequeno, mas enfim, isso mostra que a gente está em todos os lugares fazendo todas as coisas, o que é bom para a gente, sinal que a gente está explorando mais os continentes e tal, mas o brasileiro vem para cá achando que tudo é cidade pequena. Por exemplo, a maior cidade de Toronto, que é Toronto, são 6 milhões. O metrô de São Paulo que eu usava tem 9 milhões por dia. Então nada nessa terra vocês vão achar de cidade grande. Toronto eu acho uma vila, na verdade, assim. Eu já tô aqui há 8 anos, eu me estresso com o trânsito lá de vez em quando. Você passa uma semana ali, você vê com a mentalidade de vila ainda. Essas pessoas não sobreviveriam no metrô de São Paulo, provavelmente eles infartariam, né? Fácil. Mas o que eu digo do mindset é o seguinte: camaradas escutam falar de uma cidade como London ou Hamilton, eu vou para uma cidade pequena, mais calma, tranquila. Dá aquela sensação de que o camarada vai ficar pescando o dia inteiro, que não tem nada para fazer na cidade, e é justamente o contrário. Cidades menores, aqui no Canadá, são cidades assim de 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, 3.000 habitantes. Quando você tem uma cidade no Canadá com 400 mil habitantes, é uma cidade grande, é uma cidade respeitada, é uma cidade integrada, é uma cidade que tem investimento, não é uma cidade qualquer. Em cidades menores, que nem, sei lá, em Huron County, por exemplo, tem 3.000, lógico, vai ser um ritmo diferente. Sarnia tem 75 mil, mas ainda é uma cidade relativamente expressiva por causa das empresas. Quando você vem para uma cidade que nem London, os canadenses estão aqui, uma cidade muito busy, tem trânsito, tá cansado. Então, vocês têm que, quando a gente está vindo para cá, a gente tem que pensar com a cabeça do Canadá. E você vir para uma cidade que nem Hamilton, que é uma cidade gigante, uma cidade como London, é uma cidade muito grande. Então, o mindset tem que mudar um pouco, porque às vezes fala assim, não, a gente não quer uma cidade muito parada, muito pequena. Aqui, por exemplo, em London tem barzinho que fecha 3, 4 horas da manhã, em Vancouver não tem. Em Vancouver, 1 hora da manhã, os bares já fecharam lá, porque os velhinhos precisam descansar. Exagerando. Mas assim, cidade menor não quer dizer que ela é uma cidade sem estrutura. Cidade menor não quer dizer que ela é sem algo para fazer, ou sem atividades, ou sem perspectiva. Uma vez a gente fez uma reunião com o prefeito aqui, ele falou, por que nacionalidades latinas geralmente preferem Toronto e não London, por exemplo? O que eles veem lá que não vem aqui? Eu falei, na verdade o problema é que London não se promove muito bem. London tem um péssimo coordenador de marketing, deve ser isso, porque as coisas que tem em London é muito mais maneira do que tem em Toronto, na maioria das vezes, mas ninguém sabe que existe, tem que morar aqui para saber o que tem para fazer e as coisas que tem. Então, a cidade tem uma estrutura muito bacana, e esse mindset tem que levar em consideração. Você está vindo para o Canadá, tem que pensar como um canadense na medida do possível, no sentido assim, a cultura deles, a maneira deles entenderem, a maneira deles verem, isso dá uma vantagem grande para a gente, sabe? Como muita gente quer fazer mestrado porque acha que vai abrir mais portas e não é a realidade. Mas esse é o assunto para outro webinar, então vamos voltar aqui na nossa vida. Então, basicamente, nós estamos falando assim, a competição é muito maior, então isso dificulta você para se colocar, e como comparação,
Se você colocar uma vaga para gerente de restaurante em Toronto, que a gente já fez a experiência uma vez, recebe mais de 300 currículos. Se a gente colocar a mesma vaga para gerente de restaurante aqui em Londres, a gente recebeu 15, sei lá, 10 caras eram de fora de London. Então, para vocês entenderem que mesmo um emprego relativamente normal, que é um gerente de restaurante, a competição é high volume lá em Toronto, né? Muita gente. E aqui em London, Hamilton, outras cidades que não são visadas, acaba sendo uma competição um pouco menor. Esse é um dos fatores. O custo de vida a gente já falou, esses vícios e principalmente o mindset. Você tem que começar a pensar com o jeito canadense de ser, né, digamos assim. Muito bem, se a gente não está indo para Toronto, para onde a gente vai? Essa seria a pergunta mais lógica a gente fazer agora. Então, assim, claro que o Canadá é muito grande, tem muitas opções. Então, a gente vai fazer uma série, na verdade, de comparações, não só com Toronto, mas em cada província. Por exemplo, em vez de ir para Vancouver, por que não ir para Kelowna e assim por diante? A gente vai fazer isso para todas as províncias. Não dá para fazer tudo num webinar só, senão vocês vão ficar malucos e a gente também. Então, para vocês entenderem o raciocínio e perderem esse receio de necessariamente cidade pequena, eu peguei uma cidade que está trend agora, que é uma cidade bacana, que é a nossa querida London, aqui em Ontário. Eu sei que vocês vão achar que eu estou puxando sardinha porque eu estou aqui em London, mas não é. Eu geralmente, quando eu converso com as pessoas, eu tento não falar de London primeiro, e aí se me perguntar, eu falo, porque senão parece que eu quero vender London porque está aqui. Não é assim, não. Eu vim de Vancouver, morei 3 anos e meio lá e eu vou te falar, não dá para comparar essa cidade aqui, é fantástica. Eu sei que nem todo mundo vai pensar do jeito que eu penso, mas a maioria vai concordar com o que a gente está falando. Então, vou tentar mostrar para vocês como London, que é uma cidade que se vocês googarem, vocês não acham nada. Então, basicamente é Excel postando algumas coisas lá. Algumas agências agora estão começando a falar, mas não tem uma informação muito específica. O próprio site de turismo nosso não tem uma coisa muito interessante, só tem os festivais. O site da prefeitura quase não tem informação nenhuma. Então, quando você faz uma pesquisa sobre London, foi o que eu fiz quando estava em Vancouver, se você pesquisar bem, você vai saber que é uma área boa para a área de healthcare, para a área de saúde. Mas fora isso, não tem muita informação. Você acha o Western, o Fashion, então... mas é uma cidade muito pequena, o que eu vou fazer nessa cidade e tal? Então, só para vocês verem que mesmo uma cidade que não tem essa informação propagada por aí, tem uma estrutura fora do comum. Então, eu vou tentar justificar. Essa primeira leva de pontos aqui é o que basicamente todo mundo saberia, lendo o Wikipedia já dá para entender que a gente tem 495 mil habitantes mais ou menos, isso sendo 380, 385 London, e aí tem umas cidadezinhas mortas aqui do lado que não tem nada, tá? Diz, vão ficar chateados. Eu falei assim, são cidades menores, que não tem nenhum hospital lá na cidade. São cidades dormitórias, que nem, sei lá, St. Thomas, Ingersoll, enfim. Tem umas cidades muito pequenas aqui do lado, que eles acabam considerando como London, grande London, né, digamos assim, a metropolitana. Então eles somam tudo, 20 minutos de London, pertinho, às vezes é mais fácil ir para St. Thomas do que ir para o outro lado de London, que ainda é London. Então, 495 é essa região toda aqui onde as pessoas moram próximo. London vai ter 385 pessoas mais ou menos. A gente está mais ou menos umas 2 horas e meia, eu devia colocar aqui de Toronto, porque tem trânsito quando você chega em Toronto, não é o trânsito de São Paulo, nem do Rio, esses lugares grandes, mas tem um trânsitozinho na chegada e tal, principalmente no horário de pico de manhã à tarde. Então, umas 2 horas e meia até 3, dependendo de uma bendita construção, qualquer coisa que você pegue lá. A gente está 8 horas para Montreal, já fui de carro para lá, tranquilo. 6 horas para Ottawa, super rápido. Dá para fazer até um pouquinho mais rápido, mas eu tenho criança, então levei mais ou menos esse período, mas dá para fazer um pouco mais rápido. Nova York você vai dirigindo e 2 horas e meia para Detroit por causa da borda, geralmente você leva isso, além de outras cidades próximas aqui. Eu mostro isso para mostrar, eu falo isso para mostrar o seguinte, como a nossa cidade é bem conectada, ela não é isolada. Mesmo como comparação, por exemplo, se você está em Vancouver, você pode ir para Seattle sem muita dificuldade, se animar você vai para Oregon ali, Portland talvez, mas tem muita cidade fantástica ali do lado para você conhecer. Aqui só dentro do Canadá você tem Toronto, Niagara, Ottawa, Montreal, Vila do Quebec. Isso se a gente for nas fáceis, né? Nas próximas. E aí tem outras cidades bem menores aqui que vale a pena conhecer, como Sarnia e assim por diante. Ir para os Estados Unidos, que o brasileiro adora ir para os Estados Unidos. Sei lá, tá no DNA do brasileiro ir para os Estados Unidos. E eu gosto também. Nova York e Detroit são os lugares bons para conhecer, Chicago
também está 5 ou 6 horas, Washington acho que umas 8 horas também. Então isso mostra como a gente está bem conectado. Por que eu digo isso? Você não vai fazer nada em Washington toda vez, mas você tem um feriado prolongado aí, você emenda uma fériasinha, você tem uma semana e meia, você pega o carro, aluga um Airbnb e passou 2, 3 dias em Washington. Isso é fácil e muito barato de fazer. Você vai para Nova York, você aluga um Airbnb, que é a parte mais cara, o resto você vai dirigindo, fácil. Então, isso mostra que você consegue ter uma vida muito legal e agitada, e passeios interessantes para fazer, mesmo sem gastar muito, né? Porque dirigindo relativamente você não vai gastar muito para fazer isso. Mas esse é o senso comum, se qualquer ser humano normal, com um pouquinho de pesquisa no Wikipedia e outras informações, conseguiria saber. Mas eu queria ir além, eu queria mostrar para vocês o que é a filosofia de morar numa cidade assim. Eu me impressiono de morar em Londres, eu vou te falar, eu gosto de morar em Londres, e às vezes eu estou andando aqui, eu fico impressionado como a cidade se transforma. Eu vivi 3 anos e meio em Vancouver, do jeito que eu cheguei lá, ela está até hoje, basicamente, assim, esses 3 anos e meio não teve uma mudança, lógico, tem reforma, tem construção, tem cuidado, não tem nada substancial que muda na cidade. Lógico, pode ser, não, porque a cidade é fantástica, linda, maravilhosa, mas, enfim, há controvérsias. O que eu digo é o seguinte, uma cidade que nem essa aqui, é uma cidade que as pessoas estão planejando, estão mudando coisa, estão inventando, estão criando, estão transformando. A London de hoje não vai ser a mesma London de 10 anos. 10 anos para frente. Ela vai mudar drasticamente pelo tipo de projeto que está acontecendo, pelo tipo de envolvimento, pelo tipo de comunidade que tem aqui. Eu gosto disso, eu acho muito bacana você se envolver numa comunidade que você está vendo que se transforma, que tem coisa para fazer, que eles estão planejando e executando coisa diferente, que você tem que... Eu adoro fazer isso, você vai lá e vota em projetos e fala e vê acontecendo. Minha esposa adora mandar e-mail pro vereador com várias sugestões do bairro lá, eles respondem, a gente participa. Isso é um treco muito legal, assim, você que quer morar no Canadá, viver o Canadá, e essa integração eu acho muito bacana, entendeu? E eu vou tentar explicar o meu raciocínio aqui. Então, vamos pensar numa cidade de 385 mil habitantes, que é London, uma cidade que é a 12ª, 11ª maior cidade aqui do Canadá. Não tem nada muito atrativo a priori, mas aí você vê que a prefeitura daqui está gastando, num projeto chamado Bus Rapid Transit, $500 bilhão, não é milhão, $500 bilhão de dólares, para poder reajustar a malha rodoviária. Eles, logicamente, vão fazer alguns improvements nos ônibus, tá? Mas já são bons ônibus, mas isso é para mudar a rota, para expandir rua, para fazer canal de ônibus específico para as pessoas não ficarem no trânsito. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles fizeram uma pesquisa, diferente do Brasil, que as pessoas não gostam de planejar o futuro. Aqui eles viram que em 2025 vai ter, sei lá, tantas mil pessoas a mais e tantos estudantes morando em tal área e tal. E eles falaram, bom, nosso sistema público não vai comportar, então vamos investir. E eles fizeram um planejamento, já faz, lógico, uns 2, 3 anos que eles estão planejando, agora está na fase final para começar, isso daí até o final do ano, eu acho, para eles executarem. E essa verba já está praticamente garantida, o governo já tem quase toda a verba necessária antes mesmo de começar o projeto. Diferentemente do Brasil, que começa os projetos, não vão. Mas enfim. Então isso é só uma referência básica para vocês de como uma cidade sem expressão, uma cidade pequena, uma cidade não sei o que, os caras estão gastando $500 bilhão com investimento do governo federal, inclusive, para uma cidade que é sem expressão. Não faz sentido. Não faz sentido. É muito dinheiro em qualquer lugar isso daí. E esses ajustes, por exemplo, eles vão fazer com que a espera entre um ônibus e outro, para qualquer lugar da cidade que você queira, seja de 90 segundos no máximo. Então você tem certeza que a cada 90 segundos vai ter um ônibus parando naquele ponto específico que você está. Que é um accomplishment bem difícil de fazer, mas não é irrealístico. Eles vão conseguir fazer isso, até porque as coisas que se planejam aqui executam. Lógico, como envolve a comunidade, deve ter alguns acertos, alguns ajustes e tal, mas ainda assim, 500 milhões no investimento só de transporte público vai ser um melhoramento fantástico para qualquer pessoa que vive nessa cidade. Eu, por exemplo, não gosto muito do transporte público, eu acho que tem muita coisa para melhorar, mas quando você vê que um camarada está levando isso em consideração e está investindo 500 milhões para fazer isso acontecer, é um treco interessante. E assim, é interessante como a comunidade se envolve aqui. Eles participam
eles escolhem onde as rotas vão, eles levam em consideração os business, levam em consideração as pessoas, eles falam com os estudantes, eles fazem workshop, eles fazem apresentação. Isso tudo é uma maneira muito legal. Primeiro, para fazer contato. Eu conheço um monte de gente da prefeitura desses projetos, porque eu vou lá, vejo a série, faço um monte de perguntas, vejo a maquete 3D, eu adoro fazer essas coisas. Então você faz um monte de contato com gente bacana, legal, eventualmente se virar empregos para vocês lá no futuro, mas também você realmente se integra na comunidade onde você está e você tem resultados bons. Então isso é só um exemplo, lógico, não estou dizendo que você vai escolher a cidade por causa do sistema de transporte deles, mas isso é um indicativo de como a cidade se comporta. Uma cidade que tem a disposição de colocar 500 milhões em transporte público, que já é bom, os caras sabem o que estão fazendo e estão se preocupando com a comunidade. Isso reflete a importância da cidade. Tem uma outra coisa que eu acho que é muito bacana, eu gosto do projeto que eles estão fazendo, então eu resolvi colocar, tem até umas fotos no próximo slide, Flex Street. Tem uma rua principal aqui no centro, que é a Dundas, ou Dundas, como cada um queira falar. Basicamente tem muito comércio, muita loja e tal, alguns barzinhos e tal, mas não é um lugar muito trendy, é um lugar meio centro velho, assim, os prédios não são muito bacanas e tal, já tem aquelas pessoas mais esquisitas ali, então isso, a cidade já tem essa noção, e aí eles fizeram um projeto agora chamado Flex Street, que vai ficar pronto até o final do ano que vem, eu acho, ou meio do ano que vem. Eles vão gastar 6 milhões de dólares para fazer um calçadão, digamos assim, nessa rua, que essa rua já é usada eventualmente para eventos e para um monte de coisa, mas eles vão fazer um calçadão onde vai ter muito pub, vai ter restaurante, vai ter café, coffee shop, e vai ser uma rua que vai favorecer principalmente o pedestre. Então vai poder passar carro, lógico, mas é uma rua que facilmente eles vão poder fechar ou realocar sem atrapalhar o trânsito em volta para favorecer algum evento, por exemplo, Canada Day, algum evento fantástico que eles gostam de fazer, ou Food Fest, eles podem usar esse centro, o que é bom para os comércios que estão lá, é bom para a gente que tem uma porrada de outros eventos para fazer. Inclusive o segundo maior evento de céu aberto está aqui, que é o Sunfest, se eu não me engano, 250 mil pessoas no Victoria Park. Mostra de novo que a cidade não é tão pequena assim. Tem o Juno Awards, inclusive, que vai chegar aqui de eventos no ano que vem, ou no final desse no ano que vem, que é como se fosse o nosso Grammy canadense, é o festival de música onde eles premiam os artistas canadenses, muito respeitado aqui. Foi em Vancouver esse ano, e a gente vai sediar ele o ano que vem, vai ser muito bacana, só tem gente fera participando, então, para escolher London de novo, essas pessoas têm muita informação que a gente não tem, para escolher o local, sabe? Eles escolheram London por um motivo bacana. Então a Flex Street vai ser um evento legal, uma transformação legal, porque alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Enfim, desculpa aí, aconteceu alguma coisa aqui, desconectou de uma internet e conectou na outra. Obrigado pelos feedbacks aí, desculpa aí o que aconteceu. Tem bastante gente na sala também, não sei se isso pode ser o motivo. Mas enfim, então a Flex é um exemplo, lógico, não estou dizendo assim, vou escolher London porque agora tem uma Flex Street. Lógico, Toronto tem o Square deles e tal, que também é muito bacana, quase o mesmo conceito. Mas o que eu estou querendo mostrar é a preocupação da cidade com as pessoas que moram aqui e o tipo de investimento que uma cidade dita pequena está fazendo, sabe? Então, não é um investimento pequeno para ser feito. 6 milhões é um investimento muito grande e o trabalho que dá para realocar todos esses business e mudar, fechar a rua por 6 meses para poder fazer todo esse planejamento aí no caso. Mostra o tipo de cidade que vocês vão morar.
A cidade está agora fechando o budget, a nossa prefeitura fechou o budget agora, e a gente tem 12 milhões de surplus, ou seja, eles pagaram todas as contas, funcionários, credores, o que eles precisam, e sobrou 12 milhões de dólares. Cidade que o pessoal gosta de chamar de pequena. Então, assim, as contas estão em ordem, os projetos estão acontecendo, tá tudo bacana, tudo em dia, e ainda, ó, temos 12 milhões que a gente colocou aqui no Security, e aí eles pagam juros, eles fazem uma série de planejamentos interessantes, mas é dinheiro que sobrou de um orçamento que foi planejado, foi arrecadado de imposto, arrecadado de uma série de coisas. Então, a gente tem empresas gigantes aqui, que eu vou comentar daqui a pouco aqui para vocês, que pagam os impostos, mais todos os trabalhadores, lógico e tal, e isso é revertido para a cidade, e ainda assim sobrou 12 milhões de dólares. Mostra uma eficiência bem diferente de muita cidade grande aí que está com déficit, né? Então, isso mostra o tipo de cidade que você está envolvido. É uma cidade que ela é avançada, moderna, está fazendo projetos, está pensando 10, 15 anos para frente e está com as contas em dias. Isso é um treco diferente. Inclusive, uma coisa que eu vi esse mês aqui, o nosso prefeito, tem nada a ver com o surplus, mas eu lembrei só para vocês verem, o nosso prefeito, quando ele participou da candidatura dele, que ele ganhou, ele falou que ele não ia participar da reeleição, que ele queria fazer um projeto muito bem feito, de 4 anos, ele não queria ser esses políticos que ficam pendurados aqui e fazendo nada. Ele está cumprindo o que ele falou, ele fez um monte de coisa bacana, lógico que tem um que gosta, outro não gosta, mas ele cumpriu o que ele falou, diferente, por exemplo, do nosso Dória, que falou que né, não ia, agora vai para governo. Mas enfim, isso mostra o engajamento da cidade, mostra a comunidade que você está se inserindo, sabe? Como as pessoas se preocupam, como as pessoas se mexem. Isso é a maneira de fazer contato. Eu detesto quando o brasileiro vira para mim e fala, eu não tenho nem canadense brasileiro, canadense amigo, não sei o quê. Porque tu não se envolve em nada, cara. Tu não vai fazer um projeto, tu não vai fazer um voluntário, tu não vai numa igreja onde eles estão participando, tu não se mexe. Basicamente esse é o meu take. Então, esses tipos de projetos que todo mundo quer saber, o public consultation que eles falam, eles querem falar com a comunidade, eles querem saber o que está acontecendo, é legal para você fazer amizade, é legal para você fazer contato, é legal para trabalho depois, é legal para voluntário, enfim, para ter uma vida. Vocês não estão vindo aqui turistar, né? Logicamente isso faz parte do processo, mas vocês estão vindo aqui para morar, para se integrar e para morar numa cidade onde vocês gostam de morar, sabe? Tem pride em falar, pô, essa cidade minha é bacana. E hoje eu vou te falar, quando eu mudei para London 6 anos atrás, mais ou menos 6 anos atrás, eu não imaginava que Londres era desse jeito. Eu fico frustrado às vezes como as pessoas não têm noção de como é que é Londres. Claro que isso não é uma exclusividade de Londres. Eu vou falar de várias cidades diferentes como Kelowna, Hamilton, sei lá, Cambridge, que mais que a gente tem mais para próximo ali? Alberta, a gente pode pegar Calgary, Red River, tem um monte de lugar bacana que a gente pode pensar, como Moncton, por exemplo, Halifax, enfim, tem cidades que são menos visadas, mas que tem uma estrutura e um estilo muito bacana. Estou falando de London hoje por questão de timing, né? Outra coisa que é interessante aqui, a nossa cidade tem um nome Forest City. Quando você olha o logo, parece até o símbolo da Editora Abril, é uma arvorezinha, porque a gente tem muitos parques, acho que tem mais de 100 parques nessa cidade aqui, e eles são quase todos conectados. Então você sai de um parque, você consegue ir para o outro sem andar muito, e se você está de bicicleta, você vai pelas bike lanes, né, aqueles asfaltinhos, aquelas trilhas que eles têm, você consegue basicamente atravessar a cidade inteira andando de bicicleta, é um negócio bem bacana. Eventualmente você tem que ir para a rodovia, para a rua, mas ainda tem o bike lane, todo mundo respeita, é outro negócio. E 100 km é bastante coisa, mostra também que é uma cidade pequena, 100 km só de bike lane, mais o visual do parque, para você andar no Springbank ali, com o pôr do sol, você está indo trabalhar ou voltar, você já ganhou o dia, assim, é uma visão bacana demais. Você passa por cima do Thames River, por exemplo, é uma visão muito bacana e faz parte do seu dia a dia. Então, isso mostra um pouco do jeito da comunidade que você vai ter. E um que eu sou muito animado para falar, eu falo para todo mundo, até o pessoal fica brincando aqui que eu estou promovendo demais a cidade, mas isso daqui eu acho bacana. Espero que realmente eles acertem da maneira que eles estão prometendo que eles vão fazer, deve ter alguns ajustes, mas espero que não seja muito diferente. Eles vão ter um speed rail, que é um trem de alta velocidade que só para em pontos específicos. Então, ele vai sair de Toronto,
Acredito que ele vai parar em Guelph, em outra cidade que eu não lembro, e vai parar, o último stop vai ser aqui em London. A intenção é que ele leve 75 minutos para poder fazer esse trajeto todo, e é um commute train que a gente fala. Então, não é um trem que você vai pegar para turistar, por exemplo, às 3 horas da tarde. Não, provavelmente ele vai ter algumas levas saindo de manhã, algumas levas saindo à tarde, e esse trem permite que as pessoas que estão afastadas de Toronto possam ir para Toronto, quem está em Toronto possa ir para outras cidades mais afastadas. Isso vai ser uma revolução bacana aqui para Londres. Em Vancouver, por exemplo, a gente já tem isso. Vancouver, você não precisa morar em Vancouver, você mora em Port Moody, que é uma cidade bacana, pequenininha, cheia de parque, cheia de coisa para fazer. Você pega o trem de manhã e vai trabalhar em Vancouver, porque eu não tenho emprego em Port Moody, eu tenho empregos muito básicos. Então, isso já é um conceito canadense em outros lugares, no West Coast, por exemplo. Calgary tem algo parecido com isso, não é tão completo, mas é similar. E agora eles vão fazer aqui em Ontário a mesma coisa. Então, essa conexão vai ser muito bacana. Lógico, eventualmente eles vão conectar mais cidades, mas você que está morando em Toronto, está ganhando um emprego de 75 mil dólares, 80 mil dólares, suando para pagar o seu financiamento da casa. Você pode agora morar em London, numa casa de 300 mil, pagando metade do que você paga em Toronto e ainda manter o emprego, negócio da China. Você vai vender a sua casa lá, caindo aos pedaços por 800 mil, vai comprar uma casa chique aqui por, sei lá, 600, 700, se você for mais cuidadoso, você vai comprar uma casa de 400 e guardar o restante, e você vai manter seu emprego, porque 75 minutos num trem que tem Wi-Fi, é confortável para você sentar, é programado o horário que você vai chegar lá, é muito melhor do que você dirigir, mas muito, muito melhor. Então, você dirige 30 minutos aqui, você pode ir lendo, você pode ir adiantando o serviço, pode fazer uma série de coisas. Claro que o investimento mensal para você ir voltar para Toronto vai ser um pouco alto, mas se você comprar, você ia gastar de gasolina, você não vai precisar de repente de um segundo carro, é um cenário fantástico. E isso quer dizer que as nossas queridas casas que estão aqui vendendo por 400 vão vender fácil por 600, 700, se não vender por mais, eu acho que venderia bem mais do que isso. A ideia é que em 2020 isso aí esteja concluído, talvez delay um pouquinho porque eles estão ainda se acertando com o Environmental Assessment, mas no Canadá o projeto sai do papel e ele já tem investimento, receberam 220 milhões, já acho, para fazer esse investimento, parte, né, do que eles precisam. Então, tá bem bacana. Quem quer aproveitar ainda o emprego de Toronto, sei lá, o cara trabalha com programação de baixo nível para a área de COBOL, é mercado financeiro, tem que ser Toronto. Beleza, ele vai ainda arrumar um emprego bom em Toronto, ele vai morar aqui em Londres e vai levar 75 minutos dormindo no trem, ou ele vai estudando, fazendo alguma coisa. É um cenário bem realístico. Para cá, em Londres ainda as pessoas acham que, não sei se os caras trabalharem em Toronto, porque eles são muito skeptical aqui, eles não são, eles precisam ver para ver as coisas funcionando e acreditar, mas já é um conceito batido em várias cidades do Canadá e no West Coast funciona muito bem, lá em Vancouver, então não seria diferente aqui. Agora, a vantagem é que no meio do caminho tem cidades muito importantes, como Guelph, tem cidades como Hamilton, tem cidades como Londres. Você não está conectando só uma cidade importante a outra, você está conectando várias coisas no caminho. Então, não é difícil, o cara de Londres arrumar emprego em Guelph agora, porque ele vai parar no próximo stop e provavelmente o fare deve ser proporcional também. Então, é um projeto bacana e, de novo, um investimento desse é gigantesco. Tanto de rodovia que eles vão ter que destruir para refazer de novo, túnel, overpass, fazendas que eles vão ter que pagar para o dono da fazenda, enfim, tudo que eles vão ter que mexer para fazer esse projeto acontecer num tempo relativamente pequeno, até 2020 a 2025, né? Estamos em 2018, sorry. 2025 é um tempo relativamente pequeno, né, para um projeto desse tamanho, mas eles vão entregar, eles sempre entregam, não é muito comum o projeto ficar atrasando aqui, eu acho que eventualmente atrasa um pouco, mas não é o normal. Então isso é um exemplo da comunidade que um camarada estaria inserido se ele escolher uma cidade pequena. Por isso que eu falo, cidade pequena não expressa o tanto que essa cidade tem de envolvimento, e lógico, tem uma das maiores universidades do Canadá, que é a Western, tem a Fanshawe, que é uma universidade, um college super respeitado, com 4 campos. Um dos campos ele comprou por 10 milhões de dólares, tem um campo só para a área de teatro, ou seja, enfim,
além do tudo que as pessoas já conhecem, tem esses projetos aqui que não são tão famosos ou não são tão conhecidos. Eu queria mostrar para vocês terem uma noção. Isso se repete em várias cidades, não é exclusivo de London. Por isso que eu digo que o brasileiro precisa um pouco abrir a cabeça de vez em quando para esse projeto. Aqui é um exemplo não estou vendendo flex para ninguém não, porque ninguém precisa fazer investimento para isso não. Estou só mostrando um exemplo como que ficaria, tipo, a arborização. Isso aqui é uma maquete virtual que eles fizeram. Aqui no meio a cidade conecta, aqui no final está o Thames River, inclusive, tem uma fonte, um negocinho, um pass-over bem bacana. Aqui vão ter um montezinho já tem, né, alguns bares, alguns restaurantes e tal. A intenção é que no verão eles abram isso daqui para vários, né, para poder as pessoas aproveitarem mais. E no inverno tem algumas atrações lá também, porque a cidade não para no inverno aqui. Vamos falar do que importa, que é emprego, né? Todo mundo quer saber de emprego aqui na cidade. Se a cidade fosse desprezível, digamos assim, porque é uma cidade pequena, esses headquarters de empresas tão grandes não teriam, essas empresas não teriam escolhido London como headquarter. Libro, por exemplo, é um banco, um credit union aqui muito grande para Ontário, como se fosse um banco, né? Mas aqui é uma associação de crédito. Essa empresa aqui, ela faz, bom, a 3M, estou assumindo que todo mundo conhece, né, pelo nome. Essa empresa aqui, ela faz todas a parte é uma empresa alimentícia, ela faz, por exemplo, os salsas, caramba, como é que é isso? Os molhos do McDonald's e de outras empresas grandes e tal, entre outras coisas que eu desconheço. Tecnologia, eu acho que é ferramenta para Rail, essa torre aqui, tem que dar uma olhada nela. Esse TI, casa conectada, algumas coisas, e esse daqui é a ferramenta. Além de outras que eu desconheço, tem um monte aqui que eu nem coloquei, porque eu não sei nem o que eles fazem, mas enfim, é só um exemplo de que essas empresas grandes escolheram aqui como headquarter. A tomada de decisão, geralmente de parte deles ou do East Side, é feito aqui nessa cidade, e todos os impostos dessas cidades grandes, dessas empresas grandes, vêm para Londres. Então mostra o tipo de empresa que tem, que é muito diverso, por isso que eu escolhi um monte de cada área aqui. É muito diverso, além de outras empresas grandes que tem aqui, e são empresas expressivas. A 3M tem 3 laboratórios aqui, se não me engano, no headquarter deles. Tem mais um dentro da universidade e um fora, e 2 fora, porque eles estão realmente pensando em tecnologia. Se a 3M, que é uma empresa inovadora e vive de desenvolvimento de produto, está pensando em London, acho que a gente devia escutar o pessoal, porque eles têm um pouquinho mais de informação do que a gente. Lógico que tem muito incentivo fiscal, uma série de outras coisas, mas não é só isso que as empresas precisam para escolher o local. Eles têm que pensar em gente qualificada, têm que pensar em escoamento, têm que pensar em logística, infraestrutura, e se eles estão aqui é porque tem um bom motivo. Vou mostrar aqui um outro slide. Essa aqui são as mais conhecidas geralmente. IBM, área de tecnologia, está aqui. Pricewaterhouse, auditoria fiscal, contábil, está aqui. General Dynamics é uma empresa que faz tanque de guerra para os Estados Unidos e para a Arábia Saudita. Cada tanque de guerra acho que é 4,5 milhões, já entregaram sei lá quantos mil aqui. É uma empresa gigante. É muito legal, às vezes você está saindo ali na Clark, você vê um tanque de guerra estacionado do seu lado, que eles estão indo entregar. Tem a Militex, que eu não coloquei aqui, que é pintura para tanques militares e tal. Então imagina o imposto dessas empresas. Por isso que eu digo que influi bastante. A Cargill, aqui, a Cargill é conhecida no mundo inteiro. Aqui eles trabalham fornecendo os frangos para o Canadá inteiro, para o McDonald's. Então, qualquer McDonald's do Canadá que tem um lanche de frango é produzido aqui em Londres, e o pessoal vai lá, inclusive, ensinar o pessoal da China, até os caras são muito respeitados aqui. Esse logo ficou uma porcaria aqui quando eu colei, desculpa, o Digital Extreme é uma empresa de games, o pessoal deve conhecer. De games ainda tem a Viking Games e tem umas outras que eu não conheço, que é mais para apps e tal. StarTech é uma empresa de tecnologia de hardware, bem bacana, alguns hardwares complicados e difícil de achar geralmente no mercado, eles têm aqui. E aqui tem um call center gigante, que eles são uma empresa americana, na verdade. Eles estão sempre contratando gente aqui que fala espanhol e francês também, porque o call center deles é gigante. Então, esse é um exemplo de tipo de empresa que vai estar aqui. E eu não sei se dá para ver direito o slide, mas é só... Eu peguei rapidamente alguns empregos que estão disponíveis aqui. Deixa eu ver se tem a data. Esse aqui foi dia 20 de abril,
dia 25 ontem, dia 20 de abril, e esse eu não tenho a data dele, mas enfim, para ver o tipo de emprego que tem aqui. Lógico, empregos entry-level vocês vão arrumar na primeira, segunda semana, não é difícil arrumar um emprego em Starbucks, cafeteria, restaurante, hotel, evento, cassino, não é difícil, isso aí é fácil, você desenrola. Tem gente que não fala nada de inglês que arruma um emprego aqui de dishwasher em 2 dias, esse não é difícil em nenhum lugar. Mas a etapa 2 do processo, ou a pessoa que já está pensando em ir para a área dela, alguma coisa, aí a cidade tem que corresponder. Então, isso aqui são só alguns exemplos de coordenadores de marketing digital. Esse aqui é na Pricewaterhouse, para assurance specialista na área contábil e auditoria. Esse aqui é desenvolvimento de software e desenvolvimento de software. E esse aqui é justamente na área de pesquisa e desenvolvimento, que é high-end. Esse aqui é um senior software developer, que é alto, mas não é tão alto ainda como Research and Development. São alguns tipos de emprego que tem aqui, claro que você vai procurar para a sua área e depois vai achar alguns. A gente pode mandar os links depois, onde vocês podem dar uma olhada nesse tipo de emprego, mas é só para vocês terem um termômetro. Isso que eu estou mostrando não é principalmente só para convencer a galera a vir para Londres, para falar, dar uns 10 passos para trás e falar assim, bom, tem mesmo que ser Vancouver, tem mesmo que ser Toronto, tem mesmo que ser Montreal, tem outras opções no Canadá muito boas, entendeu? Então eu estou dando um exemplo de Londres, quanta coisa fantástica tem que ninguém faz ideia, e ainda acho que vocês vão ter uma vida muito bacana aqui. Então é só para ter um termômetro, lógico que tem muito mais emprego do que isso daqui. Isso aqui eu acho muito legal também, eu coloquei aqui. Esse logo não é eu que inventei, não, é o logo essa Septon aqui é uma incorporadora, uma construtora, e eles estão fazendo aqui uma comunidade, tá halfway done, tá na metade já, eu acho que mais uns 2 anos devem terminar tudo. É uma comunidade moderna, eco-friendly, futurística, se você pode dizer, muito bacana, que está um pouco mais para o oeste da cidade, eu acho, aqui. E assim, eles estão fazendo apartamentos, lojas de conveniência, enfim, é uma comunidade mesmo, um bairro todo que eles estão construindo, já estão construindo, mas está no começo ainda, que depois de pronto vai ficar muito bacana. Isso aí é bem high-end, é uma comunidade que tem que ter um poder aquisitivo já um pouco mais alto, que ainda assim não se compara a Toronto. Uma casa aqui, sei lá, talvez 800 mil, vai ser uma casa super top. Em Toronto vai ser uma casebre, provavelmente. Não uma casebre, mas vai ser uma casa bem simples. Então, eu espero que eu consiga mostrar para vocês aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Não, eu vou dar um share na minha screen só um minutinho. Peraí. Share my screen. Eu não vou conseguir? Bom, vou mandar um link para vocês. Uma pena. Eu achei que ele ia conseguir já dar o play enquanto eu estivesse aqui na apresentação. Eu tenho o link do YouTube, eu mando para vocês depois para vocês darem uma olhada. Mas é uma comunidade super moderninha, que tem energia renovável, prédios espelhados, enfim. Vocês vão gostar demais do que eles estão planejando lá. Mas infelizmente não está dando play aqui, porque eu estou usando o Mac. Eu achei que ele ia play, mas ele não parou. Eu não vou parar a apresentação só para poder dar o screen aqui. O que mais que nós temos aqui? Bom, enfim, falei demais com vocês. Eu já estou 1 hora falando e eu estava tentando falar 40 minutos. Ainda tem algumas perguntas aqui. Não sabe, a gente tem a nossa consultoria online, que é planejamento. Então, você está perdido aí ou de repente não está muito certo no projeto que você está fazendo, quer conversar com a gente, você entra lá online, agenda. Custa $150, 40 minutos de consultoria, e a gente tenta achar o caminho com vocês. A gente vai decifrar com vocês o melhor caminho. Às vezes vai ser uma cidade, às vezes vai ser um college, vai ser um curso. Tem gente que tem dúvida já, porque infelizmente fechou com outra agência e os caras não estão muito bem assessorados, querem tirar umas dúvidas com a gente atende também, enfim. Mas, como vocês participaram do evento, a gente tem o registro de quem participou do evento, a gente está mandando um link. Lógico que quem é o nosso cliente, a gente já isentou isso, a gente já fez o refund ou não cobrou no processo. Agora, quem participou do evento, quem assistiu, quem aguentou eu falando por 1 hora, merece um prêmio. Então a gente vai dar 100% de desconto nessa uma consultoria
online de 40 minutos para a gente poder conversar, entender o que vocês querem, falar realmente, francamente, o que a gente pensa do projeto de vocês. E se precisar fazer alguma ajuda, vocês seguem a vida e veem o que vocês estão fazendo tranquilamente. Não precisa ser especificamente para Londres, para Toronto, Montreal, o Canadá inteiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem vários parceiros de imigração que podem assessorar em qualquer processo de imigração, seja ele simples ou complexo. E a gente consegue assessorar em toda a parte administrativa, de consultoria, educacional, planejamento da cidade. A gente está aqui para o long run. A gente tem alunos que já estão aqui, sei lá, 6 anos e ainda falam com a gente diariamente. Eles compram um cachorro, mandam foto do cachorro para a gente dizendo que eles compraram o cachorro, porque a gente realmente está muito próximo. A gente gosta disso e espero que, se a gente eventualmente começar a falar com quem ainda não é nosso cliente aqui, tenha a mesma sensação que a gente gosta de transparecer, que a gente está realmente caminhando junto com vocês. Às vezes tem muita adaptação no projeto e a gente quer essa parceria por longo prazo. Então, para começar, agradecendo vocês o tempo que vocês desprenderam para a gente, essa consultoria vai ser isentada, vai o link para vocês depois, para vocês poderem agendar. E aí, quem tiver interesse ou tiver alguma necessidade, conversa com a gente sobre isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, acho que é isso. Falei demais já. Eu sei que tem muita coisa que eu falei que às vezes não vou aplicar para vocês agora, mas a gente planejou o máximo possível para dar um overview para vocês. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui para vocês, né? Parará. Na verdade, eu tenho um monte de gente falando. Olá, tudo bem? Falando, comentando, concordando, mas não tenho nenhuma pergunta aqui não. Deixa eu ver. A Luciana está me pedindo para. Nossa, a Luciana está pedindo para comentar sobre as escolas da criança aqui. Todo mundo que está vindo para cá com família vai eventualmente colocar as crianças na escola. E a educação aqui é bem mais. Esse termo é muito genérico, mas é melhor do que Toronto, as escolas da criança, por uma série de motivos. Eu sei que todo mundo tem o ranking do Fraser River lá. Fraser River? Acho que é Fraser River que eles usam, Institute, que ranqueia as escolas e tal, mas aquele ali, para mim, eu não dou muita importância, aquele ali eu acho muito vago e, enfim, é mais para inglês ver. Mas tem muita coisa subjetiva que eu levo em consideração aqui, que eu não vejo acontecer com frequência em Toronto ou grandes regiões, porque, enfim, a gente já está falando de uma cidade muito maior lá, o padrão canadense. Por exemplo, tem alunos que vão chegar aqui sem falar inglês nenhum, a criança sem falar inglês absolutamente nenhum. Vai ter um tutor, vai ter um professor de Excel, vai ter um tablet que eles vão digitar e tal, e conversar, não sei o que, e vão tentar fazer a transição mais tranquilamente possível para as crianças. Então, quem tem criança que está com receio de ir para uma cidade qualquer aqui do Canadá, uma cidade menos visada como Toronto, Montreal, Calgary, Vancouver, é essencial para isso. Na igreja que eu participo, a gente dá aula para os juniores, né, para as crianças de 12, 13 anos mais ou menos, e tem um cliente meu, que é aluno meu, que está lá, que é bacana, próximo da gente aqui agora, e eu estava conversando com ele da escola, eu falei, você está gostando da escola, e tal, não sei o que e tal. A escola dele já era muito boa no Brasil, e tal, eu queria ver a percepção dele. Falei, nossa, meus amigos estão todos com invejas, porque a gente tem iPad, a gente tem celular, a gente tem smartboard, a gente tem tudo, um monte de coisa online, a gente tem evento, tem quadra de enfim, você imaginar, tem aqui dentro, e algumas coisas que a gente não vê acontecer, lógico, que nem no Brasil, que é, por exemplo, a criança quer participar de algum esporte, sei lá, natação, e a escola não oferece natação, eles vão achar um meio de fazer alguma parceria com alguma coisa para essa criança poder participar, assim como eles vão participar de festivais de músicas e assim por diante. Stratford aqui, por exemplo, que é uma cidade bem menor do que a nossa, a escola regular, o high school deles, eles vão tocar num teatro em Nova York. O pessoal que tem aptidão para música, que toca e tal, eles juntam a bandinha deles e vão lá tocar, que é uma experiência ímpar para uma criança que está no processo de aprendizagem. É bem, bem bacana. Então, o suporte, principalmente nessas cidades menos visadas, que nem Toronto, Vancouver, Montreal, Calgary até, as pessoas vão ter uma inserção um pouco melhor. O Hugo está perguntando o custo do curso de inglês.
Cidades menores, como Hamilton, London, não sei o que a gente está falando, que não é Toronto, não vão ter muitas opções do curso de inglês. Por exemplo, London tem uma das melhores escolas de inglês do Canadá, sem dúvida nenhuma, que é a Cultural Works. Eu gosto dos caras, eles são respeitosos, eles levam o aluno para o próximo nível. Não conheço outra escola igual a eles. Não estou puxando a sardinha porque eu não preciso. Isso o aluno que estudou em outros lugares estudar lá fala. Então aqui em London, por exemplo, você tem a Cultural Works, você tem a London Language Institute, então não tem muitas opções. Então o valor vai girar em torno de 1.200 a 1.100 por mês. Claro, quanto mais você estuda, mais desconto tem. E a gente pode ver se tem uma promoção acontecendo e mandar para vocês. Hamilton é a mesma coisa. Você vai para Hamilton, tem menos opções de inglês, vai girar em torno de 1.100 a 1.200. Quando você vai para Toronto, aí tem uma porrada de escola que vai ter assim 800, 600 por mês, 400 por mês, tem escola que é 300 por mês, mas eu sou da filosofia que você leva o que você paga. Em Toronto você tem escola que você quer pagar para não estudar, essa que é a verdade. Tem escola que a gente não trabalha, a gente se recusa a trabalhar com eles, apesar deles insistirem, porque realmente não faz sentido, não vale a pena, entendeu? Agora, para quem está vindo para cá, o inglês é essencial. Esse é um negócio que a gente sempre comenta bastante. Isso é também para outro webinar, especificamente para melhorar a taxa de sucesso. O inglês é fundamental. Então, vale a pena fazer esse investimento no começo numa escola decente. Não precisa, lógico, quebrar o budget e gastar todo o dinheiro com isso, mas se puder fazer um investimento inicial de uns 2, 3 meses para resolver isso aí no começo, principalmente quem vai trabalhar, é o melhor investimento que vocês poderiam fazer na chegada. Mas enfim, a gente não tem outras perguntas aqui, o horário também já está um pouco avançado, eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês. Acabando esse evento amanhã, vocês vão receber um link para onde agendar essa consultoria se vocês querem conversar com a gente um pouco mais. E qualquer outra dúvida, vocês vão falar com a gente por e-mail, a gente vai vendo o que a gente consegue fazer para vocês aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai fazer outros de outras cidades. Quem quiser participar também vai ser interessante. E outros assuntos que a gente acha importante, como emprego, taxa de sucesso aqui, a gente vai tentar organizar para ajudar o máximo possível vocês antes de vocês chegarem aqui, para não chegar aqui e ser pego de surpresa. Tá bom? Boa noite para vocês e até mais, pessoal. Um abraço.